Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Voltei e dessa vez eu voltei de black, né? Tirei as tranças. Inclusive, eu tô aqui ainda me decidindo se eu vou viajar com tranças ou se eu vou viajar com meu blackinho maravilhoso. Eu amo meu black, né? Mas eu não sei se eu quero a praticidade. Enfim, tô decidindo ainda. Mas eu vim aqui hoje pra falar um pouquinho com vocês sobre a minha primeira viagem que eu fiz sozinha nessa vida pra curtir mesmo o sol, que foi em Paraty, nas minhas férias do ano passado. Gente, foi uma viagem, tipo, muito incrível, mas que eu decidi de última hora, assim. Tava dando minhas férias, como eu sempre tenho o costume de ir pra Minas nas férias, né? Qualquer férias de faculdade, de trabalho, eu sempre ia pra Minas e ficava o mês inteiro lá. Aí eu tô assim, por que não esse ano não fazer uma rota diferente, né? Eu até tentei chamar uma amiga pra poder ir no litoral comigo, só que enfim, por N fatores ela não conseguiu ir. Aí eu falei, não, vou viajar só. Pra onde? Não sei. O que que eu fiz? Fui no Airbnb, fui pesquisando aleatoriamente lá os locais assim com valores bons, apartamentos com bons valores, né? Aí depois eu fui jogando nas passagens lugares que não fossem tão longe. E encontrei Paraty, gente. Fui pra Paraty, fiquei lá quase metade das minhas férias, não lembro a quantidade de dias exatas, mas acho que foram uns 12, 13 dias. Por aí. Fui pra Paraty, aluguei a Airbnb lá pra ficar dividindo casa com um morador, né, do local. Não contei pra minha mãe. Acho que eu fui contar pra minha mãe quando eu tava, tipo, indo viajar, assim como foi na Amazônia, né? Deixei pra contar de última hora, porque querendo ou não, a preocupação vem, né? Ficar preocupada, enfim. Aí eu decidi ir pra Paraty, fiquei lá uns dias e amei aquela cidade. Foi uma viagem assim que eu fiz muito ansiosa. Eu tava muito ansiosa no ônibus. Tipo, nossa, e se eu não conseguir me socializar com as pessoas? Se eu ficar sozinha o tempo inteiro, se eu não conseguir fazer amizades, se eu não conseguir sair dos locais, se eu não conseguir me virar, nossa, foram N preocupações assim que passou, mas que no ônibus mesmo já foram se diluindo. Porque no próprio ônibus eu fiz uma amizade com a menina que ela tava indo ter um evento lá de desenhistas, né? E no ônibus mesmo, no percurso, a gente foi desenvolvendo a conversa, a gente trocou contato, aí eu fui começando a ficar mais tranquila quanto a essa questão de ficar só, né? Tipo assim, de não conseguir interagir com as pessoas. Cheguei lá, eu fiquei perto do centro histórico, né, de Paraty. Tive a sorte de ficar na casa de um cara que, nossa, ele era maravilhoso, assim. Ele me hospedou, deixou tudo bonitinho, fui recebida com café da manhã. Ele deixou várias dicas, deixou um roteiro no quarto, assim, para poder ajudar, né? Porque eu fui sem roteiro nenhum, sério, eu não vi pacote de viagem, não vi nada, eu fui sem roteiro. Paguei a passagem, fui na cara e na coragem. E cheguei lá e eu ia ver o que eu ia fazer. Nossa, é o Davidson até, maravilhoso. Eu amei ter ficado hospedada lá na casa dele, né? Porque foram várias dicas. Nossa, enfim. Eu sei que ficando lá em Paraty, eu conheci o centro histórico. Eu tava sem Instagram na época até, por questões pessoais. Tava sem Instagram, então não registrei muita coisa, né? Mas eu conheci o centro histórico, conheci as duas praias que tem lá perto do centro histórico. Fui pra Trindade, conheci Trindade, e por incrível que pareça, eu cheguei lá, tinha o pessoal do trabalho, encontrei o pessoal do trabalho que tava lá, que era minhas férias eram emendadas com feriado, né? Então as meninas aproveitaram pra poder passar o feriado lá em Paraty. Então eu fiz alguns programas com elas também. Inclusive foi Trindade e foi escuna. A gente andou de escuna por uma tarde. Foi assim maravilhoso. Eu amei, assim, de verdade. Eu fiquei uns 3 dias na companhia das meninas. Eu acho que foi assim. A gente curtiu uns 3 dias juntos, se eu não me engano. E depois eu fiquei completamente sozinha. Eu tô assim, e agora? O que eu vou fazer? Gente, eu ia pras praias assim, tem uma praia lá que é Paraty-Mirim, eu acho que é o nome dela, que é uma praia
tranquilíssimo, assim. É uma praia que não tem muito quiosque, não tem quiosques, na verdade, né? Tem um bem na entrada, enfim, é muito tranquilo. Eu ia pra essa praia pra poder ler e pra poder dormir. Nossa, era tão relaxante, era era muito gostoso. E assim, e lá tem as vans lá em Paraty, próximo da rodoviária, tinha as vans que te levavam pra praia que você quiser, né? Tipo, pro lugar que você quisesse, assim. R$ 5, baratinha as vans, tinha que ser no dinheiro. Era uma aventura descer, que eram uns percursos, assim, meio, né, cabulosos, assim. Uma estrada meio difícil, mas deu tudo certo. Eu lembro que quando eu desci pra Trindade, gente, que aventura que foi descer pra Trindade naquela van. Sério. O pessoal da van, a pessoa que tava lá dentro morrendo de medo, assim, ai, vai ter um acidente e não sei o que, eu vim aqui pra curtir, eu vou morrer. Então, assim, não, foi tenso, mas foi bem divertido. O percurso fez parte, né, da viagem. Mas, enfim, eu sei que eu aproveitei sem pressa a cidade, porque eu ia ficar muitos dias, né, não ia ficar só um feriado. Aproveitei a cidade sem pressa. Eu andava naquele centrinho histórico ali, numa paz. Não, eu tive o privilégio de ficar bem localizada, né? Que a Paraty é uma cidade muito pequena. É uma cidade pequena. Eu dava, tipo, 11 horas, 11 e pouco. Eu tava andando à noite na rua tranquilamente. Nossa, de tão gostosa que era a cidade, confiando, né? Confiei muito, talvez. Mas é uma cidade pequenininha, gostosa, me passou muita segurança. Eu não tinha uma visão do que seria viajar para Paraty. Na verdade, eu achei que seria uma cidade mais próxima do Rio de Janeiro, capital. Assim, tipo, em questão de movimento, em questão de segurança. E acabou que foi um interiorzinho muito gostoso para poder curtir. E com praia, né? Que eu amo praia, sou apaixonada com praia. Enfim, teve dias que eu não fiz nada, porque tava chovendo. Fiquei em casa, fui ler. E era a época que eu ainda estudava para concurso. Eu estudava para concurso ainda, gente. Nossa. E era aquele trâmite de divertir e estudar, né? Com a cabeça um pouquinho assim, nossa, eu tô aqui me divertindo, deveria estar estudando. Pra vocês terem noção, eu levei meu tablet, né, de estudos. Estudei o que eu pude lá, pegava à noite, assim, estudava para poder passear de manhã. Mas não deixava, assim, minha apostila abandonada. Eu sabia que eu tinha um cronograma a seguir e segui esse cronograma, assim. Teve 2 dias, eu acho, uns 2 dias que eu não estudei de fato, mas eu falei, não, vou me dar, tô tanto tempo estudando, vou me dar um tempinho pra poder aproveitar e é isso. Mas, assim, foi muito tranquilo. Eu achei uma viagem muito tranquila. Fui me acostumando, né, na medida que os dias iam se passando também. Perdi aquele medo, tipo assim, nossa, não vou saber me virar sozinha. Não vou aproveitar sozinha. Eu descobri que você aproveita muito bem sozinha. À noite, teve uma noite que tava tendo quermesse, né, lá, e um show. Eu tô assim, eu vou nesse show sozinha. Fui no show sozinha, comi cachorro quente, eu comi um tanto de trem que tinha lá, típico de festa junina. Nossa, gente, e foi muito gostoso. Eu não me senti solitária em momento nenhum, assim. Foi uma viagem muito gostosa, assim. Acho que foi. Peraí. Voltei, esqueci de desligar meu estrogonofe, meu Deus, gente. Enfim, só sei que eu fiquei lá aproveitando a noite na quermesse, comi várias comidas típicas de festa junina, aproveitei o show, tava tendo o show lá. Foi bem tranquilo, fiquei conhecendo a noite, né, aproveitando a noite, na verdade, de Paraty. Lá, aquele centro histórico é muito gostoso à noite, gente, é uma delícia, com evento assim, é cheio de barzinho aberto. Foi bem gostoso mesmo, conheci várias pessoas, conheci um argentino, a gente foi tomar um café depois, tivemos trocas legais, foi bem interessante. Conheci uma menina que ela tava no hostel, em um hostel lá próximo também. Era a primeira viagem dela sozinha também. Ela tava comemorando algo, eu não lembro o que que era. Ela decidiu ficar no hostel por questão de conexões, né? Pra ela achou que seria mais fácil conhecer pessoas estando em um hostel. E de fato,
Eu acho que a melhor forma de você conhecer gente assim de uma forma mais fácil é ficar em hostel. Nem passou pela minha cabeça na época, porque eu também não tinha costume de viajar sozinha, né? Era minha primeira viagem sozinha, não cheguei a pesquisar hostel. E querendo ou não, eu sou uma pessoa que gosto muito da minha privacidade. Quis ficar num quarto sozinha. Isso vai mudar agora um pouco no mochilão, né? Porque eu pretendo fazer voluntariado. Enfim, vamos ver como vai ser. Mas eu acho que Paraty é uma cidade que eu quero voltar para poder aproveitar assim. Nossa, eu fiquei apaixonada naquela cidade. Não sei se foi só a cidade em si ou foi o fato de estar fazendo a minha primeira viagem. Eu tava passando por mudanças também naquela época, tava enfrentando um término, enfim. Foram várias situações, mas eu saí de lá apaixonada por aquela cidade. Saí de lá e depois fui pra Minas, né? Que eu não posso deixar de ir pra Minas jamais, assim. Mas foi muito bom sair desse Minas-São Paulo, Minas-São Paulo. Fazer uma coisa diferente antes, assim, pra um local diferente antes. Eu acho que foi muito importante. E a partir dali, ó, não, nada que me impeça, assim, tipo, ah, fulano não pode, eu vou sozinha. Ciclano não pode, eu tô indo também. Se eu tiver com vontade, tiver dinheiro, né? Querendo ou não, tem um planejamento para poder viajar, eu vou. E Paraty nem foi caro, viu? Foi uma viagem que eu achei até barata, assim, pela quantidade de dias que eu fiquei. A passagem foi barata, se eu não me engano, eu paguei 100 e pouco da passagem para ir, 100 e pouco para voltar. Hospedagem para 13 dias não deu nem R$ 1.000, assim. Fui no mercado, usei o VR para poder ir pro mercado, comprar os trem. Enfim, não achei que foi uma viagem cara. Muito pelo contrário, achei que foi até uma viagem bem em conta, assim, pela quantidade de dias. Mas é isso, gente. Eu gostei muito daquela viagem, foi maravilhosa, assim. E foi uma experiência, assim, que eu quis repetir na questão de viajar sozinha. Tipo, perdi o medo, né? De fato. A gente só precisa perder esse medo de ir a primeira vez. Vai a primeira vez, você vê que não é nada tão assim, nossa, demais, não é assustador. As coisas vão acontecendo e é isso. Eu volto depois aqui pra vocês. Vamos conversando sobre viagens. Vou tentando trazer as coisas. Vou tentar fazer um vídeo da Amazônia, não sei se vai dar. Enfim, a gente vai conversando. Tchau, tchau. Até uma próxima.